E aí, quando teve a cena que o pescador se desfaz de sua alma e ele tira a roupa, ele fica de costa, a plateia, gente, foi assim, vira, vira, vira! Gente, foi assim, constrangedora. Foi o primeiro feito por atores de Marechal. O Grupo Tespes, na verdade, foi uma grande família, né? Eu participei de 94 até 2002, aproximadamente, 2001, o início de 2002, era realmente uma família, né? Que a gente estava junto nos finais de semana, a gente estava junto durante a semana. O nosso grupo, que era o grupo adulto, né? Era composto de grande parte de estudantes universitários, de estudantes do ensino médio, então os nossos ensaios, eles eram à noite, às 11 horas da noite. Hoje eu falo para as pessoas assim, a gente ia lá, chegava às 11 horas para ensaiar e ficava até 1, 2 da madrugada, né? Hoje, muitas vezes as pessoas não querem se colocar, tirar esse tempo, né? Esse tempo já pós-expediente, pós-estudo, você está cansado às 11 horas da noite, né? Mas era um amor realmente por aquilo que faziam. O fedor era assim, uma coisa que a gente não imaginou que a repercussão ia ser tão grande, porque assim, a gente sabia que era algo diferente, que era algo legal, que ia impactar, né? Mas não da forma que foi. Foi a nossa primeira peça do Tespes, né? Aqui na inauguração do Centro Cultural lá. Era aquela expectativa, será que vamos ter público, né? Porque o pessoal não sabia. Quando eu fiz a Senhora do Plúftio Fantasminha, eu vendia pastel de vento. Eu vendi pastel de vento 1 ano depois ainda, sabe? Todo mundo, pastel de vento, tem pastel de vento hoje, sabe? Era todo mundo ali, então um ajudava o outro, tô com dificuldade aqui, não, vamos fazer assim. Então era assim, era um comprometimento com todo mundo, sabe? Uma coisa... Não tinha. A gente levava a sério, sabe? Para nós aquilo era, ao mesmo tempo que era uma coisa que a gente gostava de fazer, era uma preocupação de fazer aquilo bem feito também, né? Então, cada detalhe no cenário, vai ficar legal assim, ou no figurino. O Tespes foi uma coisa assim muito positiva. Marcou bastante, sabe? Então, o Grupo Tespes teve uma importância muito grande para a cidade. Ele movimentou todos os festivais, as mostras e os talentos que saíram daqui também do Grupo Tespes. A partir de 94, quando a gente conseguiu alugar o Urnal, que era o Cine Teatro, ali se tornou um grande lugar para se discutir, se apresentar. E aí o primeiro evento que a gente fez era aquela questão, a gente precisa produzir, mas nós podemos também transformar, isso era uma ideia, transformar Rondon num grande polo de divulgação teatral. E aí nós realizamos o primeiro Teatro em Debate, que foi assim, nós tivemos participantes de todo o oeste do Paraná. Nós paramos a cidade com 2 dias de palestras sobre teatro, nós tínhamos contato com a Secretaria de Estado, o município investiu bastante, nós trouxemos palestrantes, oficineiros, e convidamos toda a rede municipal e os municípios. E ali, no final desse Teatro em Debate, a gente sentiu a necessidade de um espaço para fazer a mostra do que vinha sendo produzido, porque não tinha. Tinha um festival onde um grupo amador de uma cidade do interior conseguisse chegar a participar. E aí foi onde surgiu o primeiro movimento, em 95, que foi o seguinte, não foi nem festival, era uma mostra regional de teatro dos municípios lindeiros. Tinha uma banca que discutia com os que estavam apresentando a mostra dos trabalhos da nossa região. Aí depois, no segundo ano, já não foi mais mostra, aí já foi um festival regional, porque aí a gente viu que já tinha crescido essa rede na região lindeira e na região do oeste. E aí foi dessas experimentações
que surgiu o primeiro Festival Internacional de Teatro do Mercosul. Em 97, teve um movimento muito grande aqui no oeste do Paraná, que foi os Jogos Mundiais da Natureza. E nesse movimento a gente falou assim, nossa, cairia muito bem no Festival Internacional do Mercosul neste momento histórico. Mas da onde que veio essa ideia? Foi porque nós fomos representar o Brasil no Festival em Corrientes, na Argentina. E a gente voltou de lá com a cabeça assim, enfervilhada, né? Tipo assim, por que a gente não pode realizar um Festival Internacional dos países do Mercosul, sendo que nós temos uma fronteira Brasil, Paraguai e Argentina e temos Era muito interessante, chegava e via todos aqueles refletores e dizia, meu Deus, eu quero um monte de luz agora. E era engraçado porque era um monte de luz, não era um projeto de luz. Então, a gente entendia o que era que estava acontecendo. Era uma Disneylândia, entendeu? Você chega no teatro e tem um monte de luz e você fala assim, olha, eu quero uma luz azul aqui, eu quero uma... E você nem sabia por que você queria luz azul aqui, ou luz cor-de-rosa lá, ou luz... Era porque queria luz. Por quê? Isso era erro? Não. Era a possibilidade de fazer. O erro vem quando você já tem isso e erra. Aí eu falo que é um problema. Aí é falta de estudo mesmo. Mas não tinha. Então era o quê? Experimentação. E aí vinha a banca e falava assim, olha, você pode usar essa luz aqui em tal lugar. Né? Olha, você usou um estrobo que não tinha necessidades. Ah, mas é que eu queria fazer isso, eu queria fazer aquele tipo, assim, a gente tinha falas do tipo... Não, porque eu usei isso, porque aquela cena remete a Brecht, essa aqui era Stanislavski. E a gente ficava pensando, meu Deus, é uma mistura de linhas que não tem possibilidade de juntar, mas tudo bem. E essa troca era muito interessante, você está entendendo? De saber a diferença de que isso é uma coisa, isso é outra. E outro festival, mediante as oficinas, as palestras, ia dando caminho, né? E aí que está a diferença. Não era só um festival, a gente não queria fazer um evento. A gente queria fazer uma escola. Essa era a diferença. Então, Rondon, ela se tornou uma referência do fazer teatral em nível regional, em nível de estado. A Secretaria de Cultura do Estado, ela já tinha uma referência que Marechal Cândido Rondon tinha maravilhosamente um trabalho de teatro. Pode parecer, a gente olhando para trás hoje e fala assim, meu Deus, será que a gente tinha pensado nisso como um planejamento? Não, a gente fazia intuitivamente, mas a gente sabia que era um caminho que tinha. Porque a gente tinha visto os espetáculos, a gente já tinha assistido o que tinha, e a gente falava assim, mas está precisando de algumas coisas. Foi onde muitos grupos amadores entenderam o que era uma linha teatral, uma direção teatral, sabe? Que linha é isso? Qual a diferença de linha para eu entender o que eu estou fazendo? Existe uma história, existe uma técnica, existem métodos. Algo muito interessante também que nós tínhamos os autos, né? O auto de Natal e o auto de Páscoa, que eram dois momentos muito marcantes assim para toda a comunidade. Esses autos aconteciam na Praça Willy-Bart, naquele palco que existia na época, o palco redondo, né, que agora está passando por reformulação, remodelação, e ali as pessoas vinham, né, lotavam a praça para esses dois momentos, tanto no Natal como na Páscoa, que se tornou tradicional. Todo ano acontecia na própria Sexta-feira Santa e também no dia 24, que era a véspera do Natal. Então, mesmo as igrejas tendo as programações em paralelo, né, era um evento que trazia um grande público nesses momentos. Uma oportunidade ímpar e fantástica. Nós ficamos 3 dias acampados em Porto Mendes, no distrito de Porto Mendes. Foi construído uma cidade cinematográfica, né? Uma pequena construção de madeira, um pequeno porto. Tínhamos um barco, né? E foi algo extraordinário, né? Então eu fiz uma participação como um personagem, como um barqueiro argentino, hablando espanhol. Foi assim algo muito intenso, né? Então foi algo assim muito especial, foi algo grandioso,
de termos essa oportunidade como grupo, né, de levar também essa participação de pessoas de Marechal Rondon, da comunidade. Quem assiste o filme hoje, aí olha lá a participação, nossa, dá os 15 minutos iniciais de todo o elenco de Marechal, né, num filme de quase 2 horas, né? Você pensa assim, pô, só 15 minutos, né? Mas a gente ficou 3 dias lá trabalhando em função disso, né? Então, quem trabalha com mídia, com áudio, com vídeo, sabe o trabalho que dá, né? Sabe como é isso, às vezes você... E daí teve atores do nosso grupo que tiveram papéis de destaque, né? Inclusive o Kenny hoje está trabalhando em Curitiba, né? Tem um grupo dele e tal. Sabe o uau da cidade, né? Ai, o pessoal tá gravando filme aqui na região e tal. E sempre o bacana era que quando falava disso mencionava o grupo TESPES, né? Os atores da cidade valorizando, né? O trabalho dessas pessoas aqui de Marechal que estavam envolvidas, né? Quando teve a passagem de gestões nos municípios, os municípios que tinham já deram continuidade às gestões anteriores, o movimento teatral ele permaneceu. Alguns de que tiveram mudança, eles deram uma pausa muito grande. Era como se fosse o seguinte: o movimento cultural do teatro na região oeste, ela é movida ainda mediante aos interesses políticos de quem estava na gestão. E a cada 4 anos, essas gestões mudam. Então, elas não dão continuidade a um trabalho que foi criado. Então, essa foi a percepção que nós tivemos quando, nos 4 anos subsequentes, esse movimento, ele rompeu-se. Então, a percepção que eu tenho é clara. É a falta de concursos públicos para esses cargos nas prefeituras. Entendeu? Para mim, isso sempre foi uma luta e eu acredito que é uma luta. Porque ainda, querendo ou não, muitas vezes utiliza o Departamento de Cultura como um cabide de emprego, e não como um departamento de importância fabulosa, que é a formação cultural, e que precisa de profissionais das áreas para dar continuidade, porque a diferença de você ter uma gestão onde você tem um corpo de funcionários concursados nas áreas é que o trabalho vai dar continuidade. E a diferença de quando não tem, ou é um contrato ou outro, depende de quem é que vai assumir. A gente já sabia que naquele final de ano seria assim o final de uma grande leva da turma do teatro, porque todos estavam terminando o ensino médio, já iam entrar para a universidade. Então, assim, parecia que era uma despedida mesmo, entendeu? Tipo, olha, é isso, e experimentar outras linguagens, foi até ali, agora vai começar tudo de novo. Particularmente para mim, eu tive que aprender a duras penas, e hoje eu sofro com isso, não vou dizer para você que não. Hoje... Sabemos que as coisas e as pessoas no palco se nos apresentam sob o aspecto ou com virtude de representar outras, que não são elas. Este fato trivialíssimo que acontece em todos os teatros do mundo é talvez a mais estranha, a mais extraordinária aventura que acontece ao homem. Por isso, queremos agradecer ao Departamento de Cultura na pessoa da Carmen Borsato, Clary, Rosângela, Gilmar, Franciele e Larissa. Ao Givaldo, que apesar de todas as barreiras e dificuldades, não abaixou a cabeça e bateram em portas e mais portas, fazendo o impossível para que o possível se tornasse realidade, para que os irmãos e irmãs do teatro do Brasil e também dos países amigos se sentissem em casa. E assim, a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que o primeiro Festival Internacional de Teatro dos países do Mercosul, que antes era uma semente e agora já plantada, comece a desabrochar e criar cada vez mais um corpo sólido e resistente, espalhando assim a alegria do povo rondonense. Pois sabemos que o quadro é a imagem, porque é permanente, e metamorfose é o teatro, prodigiosa transfiguração.